E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje nós vamos lançar um quadro novo aqui no canal, Estilos de Decoração. Sabe aqueles ambientes que você fala, nossa, que lindo, um ambiente mais clássico, um ambiente mais contemporâneo, um ambiente rústico, enfim. A gente vai, cada vídeo, trazer um estilo de decoração diferente e falar um pouco sobre ele, para que você aí na sua casa consiga reproduzi-lo e deixar o seu ambiente do jeito que você gosta. No vídeo de hoje vamos começar essa série falando do ambiente clássico. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Mas antes, eu queria já fazer aquele pedido que é muito importante, aquele seu like maravilhoso, viu? Que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e a recomendação do nosso conteúdo para outras pessoas. Então, muito obrigado pelo seu like. E se você está passando aqui pelo canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ó, clica no botão vermelho e no sininho, para você ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui no canal da Costa Flores TV para você. São 2 vídeos muito relevantes por semana. Tenho certeza que vai te ajudar muito. E se você quer que a gente fale sobre algum estilo de decoração específico, deixa aí embaixo nos comentários para nós, viu? Porque é muito importante saber o que vocês querem que a gente fale, o que vocês acharam do vídeo. Então é muito importante o seu comentário. Então deixa aí embaixo para a gente interagindo. O estilo clássico é um estilo que nunca saiu de moda e, na realidade, na minha opinião, acho que nunca vai sair de moda. Porque é um estilo que sempre acaba passando por novas interpretações, pequenas atualizações e adaptações. Adaptações de espaço, adaptações de novos materiais que vão sendo lançados. Então, por isso que eu acho que é um tipo de estilo que sempre vai estar se renovando, mas nunca perdendo a sua essência. O estilo clássico, na realidade, ele surgiu lá junto com a arquitetura greco-romana, lá atrás. Só que ele acabou tendo pequenas influências dos estilos renascentistas, rococó e também do barroco. É por isso que a gente vê pequenos traços de cada um desse estilo dentro do ambiente clássico. E esse tipo de estilo de decoração de ambiente era muito utilizado lá atrás nos palácios europeus. A gente vê muito, por exemplo, aqueles palácios franceses, da monarquia, tudo num estilo clássico, entende? Então, assim, era muito comum a gente ver isso. E na realidade, o estilo clássico, ele tem como principal característica dar o glamour e o luxo ao ambiente. Então era por isso que aqueles grandes monarcas utilizavam esse estilo de decoração, porque ele queria transmitir, né, esse glamour que ele tinha, esse luxo, né, que era ser da família real, e é isso que expressa o ambiente clássico. E o estilo clássico também acaba valorizando muito os pequenos detalhes e os detalhes curvos, e acaba priorizando também todos aqueles materiais ou toda a mão de obra que é feita artesanalmente, porque acaba dando mais exclusividade, né, para esse tipo de peça, porque é feita à mão, e acaba também dando mais essa possibilidade de trabalhar nuances, curvas, para compor esse ambiente clássico. Então, por exemplo, toda a talhagem que é feita na madeira maciça é algo muito comum da gente ver nesses ambientes clássicos por conta disso, por ser uma mão de obra manual, artesanal e também por dar essas nuances e curvas exclusivas para esse tipo de imóvel ou para o que seja. Então, por isso que é muito comum a gente ver isso. E para expressar um pouco a imponência do ambiente, é muito comum a gente ver no estilo de decoração clássico as coisas com uma espessura mais grossa, coisas mais espessa, entende? Não é nada comum a gente ver coisas finas, diferente de outros tipos de estilo de decoração. O clássico acaba trabalhando com coisas maiores para dar mais robustez, então móveis, tampos de mesa, até mesmo os pés de mesa, enfim, são comuns a gente ver coisas maiores, mais largas e mais espessas. E também uma outra característica muito comum a gente encontrar dentro dos ambientes clássicos é a iluminação quente, que seria aquela iluminação mais amarelada. É mais difícil a gente ver iluminação fria ou uma iluminação branca dentro desses ambientes, porque realmente acaba não sendo condizente com o tipo de decoração. Então, por isso que acaba sendo também uma outra característica muito importante do ambiente clássico. Entendendo um pouco mais essas principais características, agora é importante a gente ver os elementos que compõem um ambiente clássico. E é muito comum a gente ver, por exemplo, os bosseriers nas paredes. Se você não sabe o que é, a gente já fez o vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card acima para você acompanhar e entender um pouco mais o que seria o bosserier.
Enfim, voltando. É muito comum a gente ver os Beaux-Arts na parede, né, para dar essa imponência, para aumentar um pouco mais os ambientes, né, dar uma sensação de amplitude para o ambiente. É muito comum a gente ver os arabescos, tanto no Beaux-Arts, mas também em outros tipos de aplicação. Então também o arabesco acaba sendo algo muito comum dentro dessa ambientação clássica que você pode dar aí na sua casa. Para o mobiliário é muito importante também considerar o mobiliário talhado, aquele feito de madeira maciça, porque isso remete muito à ambientação clássica. Então também acaba sendo um elemento muito, mas muito comum, muito frequente dentro do ambiente clássico. Uma outra coisa também em relação aos tapetes, aqueles tapetes mais marcados, aqueles tapetes mais desenhados. Isso acaba sendo também um elemento muito comum dentro da ambientação clássica. Um outro elemento muito comum seria os lustres muito trabalhados, aqueles lustres imponentes, aqueles lustres de cristais, sabe? Diferente, por exemplo, de algo mais contemporâneo, de um estilo mais moderno, os lustres eles têm muitos detalhes, eles têm assim um toque muito diferenciado que dá um charme. Então também se você pensa em colocar, né, em ter aí na sua casa um estilo mais clássico, vale a pena investir no lustre porque ele vai chamar muita atenção e ele é um elemento muito importante. Quando a gente fala, né, dos estofados, dos sofás, poltronas, é muito comum nesse estilo de projeto, nesse estilo de decoração, a gente vê o capitonê aparente, né? Porque o capitonê acaba sendo mais trabalhado à mão, quando o tapeceiro ele faz cada bolinha daquela, faz cada trabalho desse, então ele dá também essa sensação do trabalho manual e também como ele fica um pouco mais espesso, então ele dá essa robustez maior para o sofá. Então é muito comum também da gente ver nos ambientes os sofás e poltronas, todos eles com encosto no estilo capitonê. Peraí. Antes da gente continuar aqui esses elementos que compõem a ambientação clássica, se você quiser ver um pouco mais, por exemplo, do capitonê, dos arabescos ou até mesmo do Beaux-Arts, a gente está deixando lá no Pinterest uma pasta com referências, inspirações e mais imagens, além dessas que já estão no vídeo. Então essa pasta no Pinterest a gente vai deixar no primeiro link aqui embaixo na descrição. Então nos acompanhe e continue assistindo o vídeo. Os quadros e as decorações desses ambientes também não fogem de tudo que está sendo falado, né? Então, por exemplo, os quadros, eles são todos trabalhados em pintura à mão. A gente até já fez um vídeo falando apenas de quadro. É muito bacana você ver, eu vou deixar aqui no card acima. E assim, tá completo o vídeo, os tipos de moldura, tipos de quadro, alturas, enfim. Não vou me prolongar muito nesse vídeo, se você quiser ver, tá aqui no card acima. Voltando, os quadros nesse estilo clássico, numa pintura à mão, para realmente também trazer mais aquela questão do manual, e também as molduras, todas elas trabalhadas, com talhagem, para também trazer essa questão do manual, do artesanal e da exclusividade para sua casa. Um outro ponto, né, um outro elemento muito comum dentro desse tipo de ambientação é o gesso ser todo trabalhado. Em vez da gente trabalhar o gesso reto, uma coisa mais seca, como é muito comum a gente ver hoje, o gesso no estilo mais clássico acaba sendo algo mais trabalhado, com linhas curvas, com sancas. Então também é importante investir nesse tipo de detalhe para compor o ambiente. Muitas das pessoas caem no erro de deixar o gesso de lado achando que isso não vai dar nenhum tipo de... ninguém vai ver, ninguém vai reparar, mas pelo contrário. Quando você está com uma ambientação toda clássica e o gesso, né, e o teto, ele acompanha isso, fica maravilhoso. Então eu aconselho você sempre ter um olhar também diferenciado para o gesso, caso você queira ter essa ambientação clássica aí para sua casa. Falamos um pouco da característica, falamos um pouco dos elementos que compõem essa ambientação clássica. Agora a gente vai entrar na paleta de cor, que também é muito importante a gente entender quais são as cores que compõem esse tipo de ambientação. Bom, dependendo, né, da forma que você interpreta o clássico, da forma que você gosta, né, da atualização ou da adaptação que você enxerga o ambiente clássico, você pode variar um pouco, né, os tons e as nuances. Porém,
É muito importante a gente entender que a cor base do clássico está na paleta do dourado. O dourado sempre é muito presente numa ambientação clássica, desde uma moldura de quadro até um detalhe na parede, pode ser num lustre, nos detalhes dos metais, enfim. O dourado está sempre muito presente. E se você procura uma ambientação clássica um pouco mais tradicional, além do dourado como cor base para nossa paleta de cor, o bege também faria muito sentido, né? Também faz parte, junto com o bordeaux, por exemplo, que acaba sendo uma combinação muito tradicional do clássico. Porém, dependendo da releitura que você goste ou da adaptação, você também pode trabalhar o dourado e trabalhar o bege, que estão na mesma paleta. E compor, por exemplo, com verde escuro, com azul mais escuro, com azul. Então você acaba saindo um pouco mais daquele bordeaux tradicional que a gente vê muito em algumas ambientações, que fica lindo. E trabalhar também, por exemplo, o dourado, o bege junto com o verde ou o azul, que fica incrível e ainda assim te remete ao estilo clássico. E por fim, né, a gente tem que falar um pouco dos materiais que você pode colocar aí na sua casa para também compor a ambientação clássica, porque isso acaba sendo muito importante. É lógico, tudo vai ajudar a compor, tanto as características, os materiais, as cores e os elementos. Então por isso que a gente veio trazer também aqui alguns materiais que são chave para você ter esse tipo de ambientação aí na sua casa. Os pisos desses ambientes mais clássicos acabam sempre indo mais para a madeira, né? Muito, mas muito difícil. Eu não aconselho aquela pessoa que queira trabalhar com ambiente clássico usar, por exemplo, um porcelanato liso. Isso acaba não remetendo ao estilo clássico. Então por isso que é muito comum a gente ver a madeira nesses tipos de ambiente, ou até mesmo, dependendo, trabalhar o granito. O granito hoje já não é tão comum, né, na atualidade, né, no momento que a gente se encontra, não é tão comum a gente ver o piso, por exemplo, em granito, porém acaba sendo uma opção também. Mas a madeira, sem erro, você vai conseguir ter um piso muito bonito, te remetendo também ao estilo mais clássico. Além do piso de madeira, é muito importante também você trabalhar os móveis, né, soltos, cristaleiras, bufês, enfim, também na madeira. E também, como eu já disse antes, na madeira talhada. Esse tipo de material é imprescindível para um ambiente clássico, então por isso que também tanto o piso em madeira, mas também os móveis em madeira, que isso vai te remeter muito ao estilo clássico. Para os estofados, seja sofás ou poltronas, é muito comum trabalhar o veludo dentro da ambientação mais clássico. O veludo que ele acaba dando também esse ar do glamour, o ar do luxo, então por isso que é muito comum. É claro que dependendo da aplicação, ele acaba esquentando um pouco mais o ambiente, então tem que avaliar o que você prefere. Mas tanto nessa ambientação clássica, o veludo ele entra super bem por dar esse ar que eu falei para vocês do luxo e do glamour, que entra muito bem com o estilo de decoração. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, viu, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. Se você não deixou lá atrás, você já pode deixar agora, viu? E é muito importante, não te custa nada. Muito obrigado. Se você passou por aqui pela primeira vez, viu se o vídeo ia ser legal, tudo, eu tenho certeza que você deve ter gostado. Se inscreve aqui no canal, ó, botão vermelho e o sininho aqui do lado, que a gente vai trazer mais e mais outros estilos de decoração. Então é muito importante que você acompanhe. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Insta, Pinterest. A gente vai deixar tudo aqui embaixo para vocês nos acompanharem, que é muito bacana você nos acompanhar para ver as novidades. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.